Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Crescimentando e no vídeo de hoje eu vou explicar a vocês e vamos discutir como um cristão deve votar. Será que você já pensou nisso? E é claro que aqui já vou deixar claro, não vou falar de Massal, não vou falar de candidato A nem B. Meu objetivo é fazer um vídeo atemporal para qualquer eleição que você possa ter um direcionamento de como um cristão pode escolher seu candidato de acordo com a Bíblia. Então a primeira coisa é, eu devo votar? É uma questão assim que muitas pessoas deixam de votar, votam nulo, mas o que a Bíblia nos indica? A Bíblia fala que nós temos responsabilidade tanto com Deus quanto aquilo que é de César, que fala do governo terreno e do governo soberano e divino de Deus. Então, Mateus 22:21 diz assim: Dizem-lhes eles de César, então ele lhes disse: Dai, pois a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. É que ele está dizendo: aquilo que é do Senhor, da cidadania divina, você entrega a Deus. Mas os seus deveres terrenos, não é ninguém que vai fazer por você. Você precisa também fazer o seu papel na cidadania terrena. E aí entra um ponto que eu acredito que seja interessante, que nós, como cristãos, precisamos influenciar todas as áreas da sociedade. E nós podemos respeitar a lei desde que ela não contraria a Bíblia. Sendo que a gente tem que lembrar, gente, quando você pensa em votar, o único governo perfeito, mais que você goste muito de um candidato, o único governo perfeito vai ser o governo de Deus, que é prometido várias vezes lá na Bíblia, com o governo de Cristo. Fora isso, todo o sistema e todo ser humano é falho. Então, por mais que a pessoa ela seja uma pessoa ideal para aquele cargo que a gente vai discutir aqui, não significa que ela não vai cometer erros. Às vezes a gente coloca uma expectativa divina sobre aquilo que é humano. Então, a política é a arte do possível. Não terão políticos perfeitos. O nosso papel é fazer a nossa parte, votar no menos pior ou no melhor e confiar na soberania divina, sabendo que todos prestarão contas a Deus. Então a gente faz o que dá para fazer, mas desde que o político ele não tenha uma corrupção sistemática, ou seja, problemático, você pode sim fazer sua parte votando nesse candidato. Aí, só em um caso muito específico, extremo, que tivesse dois ditadores, ditadores que eu falo de verdade, por exemplo, um Hitler e um Stalin, para você votar. Só tivesse essas duas opções. Aí, nesse caso, talvez ambos igualmente são contra o evangelho, são contra o reino de Deus e têm uma política terrível, inclusive de matança. Se tivesse essas duas opções, aí talvez seria exceção, mas na situação brasileira eu não vejo nenhuma eleição que foi assim. A gente sempre tem um menos pior para poder votar. Então, como a Bíblia fala, Jesus ele nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Ele não fala que a gente tem que se isolar do mundo até chegar ao céu. Ele manda a gente salgar em todas as áreas, desde universidade, ciência, escola, inclusive na política. Para você escolher um candidato, eu te darei 4 fundamentos de uma teoria política. Eu diria que os 4 fundamentos são filosofia e valores, social, política e economia. Sendo que para a gente cristão, o que é mais importante para a gente seria a esfera dos valores. Sem sombra de dúvida. Por quê? A esfera dos valores é a esfera que nos permite votar ou não votar. Que envolve a vida humana, que envolve aborto ou a vida, que envolve questões sociais de liberdade da pregação do evangelho, e ideologias que podem corromper as crianças, que são importantes. Então, se tiver, por exemplo, um político que esteja muito bom na economia, mas que ele vai fazer todo o contrário relacionado ao evangelho e vai reprimir os cristãos, a gente prefere um candidato que seja bom nos valores e ruim na economia do que um que seja bom na economia e ruim nos valores. Porque para a gente a esfera de valores é muito mais importante do que qualquer esfera de nossa vida. Então isso tem que estar claro para a gente. Agora, é claro, se a gente tiver uma pessoa que seja boa nos valores, boa na economia, boa na política e boa no social, é o melhor dos mundos possíveis. Então, pense muito bem nisso, mas se tiver que escolher por exclusão, lembre-se que a esfera dos valores é o melhor e é o mais importante para a gente. Mas sempre procuramos e devemos procurar um candidato que seja bom em todas as esferas. E outro princípio bíblico é não vender voto por favores. Seu voto vale muito. Principalmente questão de vereador, muito serviço sendo vendido. Todo mundo faz, mas não é porque todo mundo faz que o cristão deve fazer. Então, nunca venda voto por favores. Seu voto
vale muito como cristão. É importante você saber isso claramente e é necessário fazer uma escolha racional e ver o histórico do candidato e partido antes de votar. É claro que eu já deixo logo claro que existem alguns partidos que são totalmente anticristãos. Inclusive, para mim, quem vota em um partido desse deveria ficar de disciplina na igreja. PT, PSOL. Ah, mas o candidato é muito bom, ele é um excelente, ele me ajudou a crescer na vida. Não importa. Tá no PT, tá no PSOL, tá em partidos que são claramente contra o cristianismo e que defendem coisas comunistas ou coisas contrárias ao evangelho. Não é pra gente. Isso aqui eu posso falar por exclusão, que PT, PSOL, esses partidos, você não deve votar. Ah, não, o cara é muito bom, é meu amigo, não sei o que. Não vote. Além disso, você tem que pensar o que a pessoa pensa em cada uma das quatro esferas e fundamentos da política. Vou mostrar aqui, mas é importante, primeiramente, você saber e observar se a pessoa ela cumpre os requisitos daquele cargo específico. Então, vereador vai votar muitas leis são municipais, o prefeito já tem que administrar a cidade, deputado federal já é muito mais importante a criação de leis para todo o país. Então, assim, você tem que saber bem os papéis de cada um, de cada função política. É claro que você não precisa ser um especialista, mas saber o básico. O que é que um vereador faz? O que é que um prefeito faz? O que é que precisa fazer? E com base nisso, isso vai ajudar na sua avaliação. Mas rank 1 principal, olhe se a pessoa, como ela volta na questão do social e o que ela defende. Se a pessoa é cristã ou não, não precisa ser cristã, mas os valores precisam ser cristãos. Olha o caráter da pessoa, é muito importante, porque se a pessoa ela tiver um mau caráter, dizendo defender o evangelho, aí não adianta votar em uma pessoa dessa, porque a gente sabe que ela vai se corromper lá. O que ela fala sobre religião, casamento homoafetivo, aborto, drogas, ideologia de gênero e liberdade. No rank 2 da política, a pessoa defende um Estado menor, mais privado, respeita os limites do poderes, o que fala sobre a STF, indicação de ministério, punição, plano de governo e reformas. É claro que alguns itens aqui são mais a nível de presidente. Economia defende o livre mercado, capitalismo, aumento de oportunidades, programa de geração de empregos não demagógica. Então, assim, ver se o discurso é só uma demagogia ou se realmente a pessoa, aquilo é possível de ser colocado em prática. E isso aqui, quero deixar claro que você pode ter diferentes visões sobre a economia, desde que no social você defenda os valores de um cristão. Agora, é claro que na política é interessante você votar em um candidato que politicamente dê mais liberdade ao cristianismo e economicamente aí fica na opinião pessoal sua, embora eu tenha a minha opinião de defesa do livre mercado. E a filosofia é a questão da posição política, como a pessoa se define, se ela é comunista, se ela é esquerdista, se quais os pensamentos elas têm. Eu acredito que geralmente políticos de esquerda eles são políticos que têm valores que não comungam com o cristianismo. Então minha recomendação é não vote em um político desse tipo. E por último, se a gente tivesse que olhar o nível de convergência de uma ideologia política com a Bíblia, eu diria que o conservadorismo é o que tem o maior grau de convergência com a Bíblia. Agora, é claro que você não precisa votar em um candidato conservador. Essa é uma opinião minha. Eu sou a favor do conservadorismo. E o conservadorismo não se sobrepõe completamente com a Bíblia. A Bíblia sempre está acima de tudo. Mas coisas que a Bíblia defende, grande parte o conservadorismo também defende. Então tem uma convergência grande. Mas não adianta nada o candidato dizer que é conservador, mas na parte social lá está defendendo coisa anticristã ou uma coisa revolucionária. Então, essa é a minha opinião, mas isso aqui é uma coisa assim mais a nível de sugestão, mas fica a seu critério e você nem precisa olhar por classe se a pessoa é conservadora ou não. Olha pelos valores, olha pelos requisitos que eu mencionei e procure voltar com consciência, vendo, analisando a pessoa para que você não depois esteja reclamando que o país está de um jeito que você não gosta. No ano que eu estou gravando esse vídeo é eleição municipal, então se sua cidade estiver piorando cada vez mais, talvez você tenha um pouco de contribuição nesse processo. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal do Crescimentando, dá um gostei se você gostou desse vídeo. Até os próximos vídeos e até logo. Tchau, tchau.